obrigada, Senhor. Incomparáveis são as tuas promessas. Tua palavra diz que toda a natureza te louva, Senhor. Os pássaros cantam, as feras gritam teu nome, e o teu povo aclama ao Senhor nesta noite, porque tu és lindo, Senhor. Nós te adoramos. Glória a Deus, louvamos ao Senhor porque Ele é bom. O Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é bom. Amém? Quero agradecer a presença daqueles que nos visitam, dizer que todos são bem-vindos à casa do Pai, à comunhão, nesse tempo de adoração e de palavra do Senhor. Nessa hora eu convido você a se sentar e abrir a sua Bíblia. No Evangelho de Marcos. No domingo passado, nós falamos um pouco sobre fé. Falamos que nós precisamos ter a visão do reino de Deus, que nós precisamos enxergar com os olhos espirituais, que nós precisamos ver além daquilo que os nossos olhos naturais conseguem ver e contemplar. Nesta noite, ainda falando um pouco sobre fé, eu quero meditar com você na palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 21 até o 34. A palavra do Senhor diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Senhor Deus, nós temos lido a Tua palavra e nós pedimos a inspiração e a revelação do Teu Espírito Santo. Que nesta noite a Tua palavra venha como uma palavra rema aos nossos corações, uma palavra revelada. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que a Tua palavra não fique apenas
no nosso pensamento, no nosso raciocínio, no nosso intelecto, mas ela possa achar no nosso coração um terreno fértil, Senhor, para que possamos praticá-la, sermos mudados e pela fé, Senhor, sermos curados, se assim preciso for. Pai, em nome de Jesus, eu entrego esta palavra desde já nas tuas mãos e peço que o Senhor trabalhe no coração e na mente dos meus irmãos, aqueles que estão aqui no templo, aqueles que nos ouvem pela internet, aqueles que ainda nos ouvirão, Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro e eu te agradeço. Amém. Uma antiga moradora de Cafarnaum ficou enferma, como nós lemos no texto. E ela tinha uma enfermidade já há 12 anos. Pensa bem, 12 anos sofrendo de uma enfermidade. E ela fez várias visitas aos médicos. Só que as visitas aos médicos foram em vão. Eles não conseguiam restaurar a sua saúde. Sua doença era mantida em segredo, porque naquela época, fluxo de sangue era vergonha, para ela era humilhação, para ela o sangramento, ou para qualquer mulher, o sangramento era sinal de impureza, e ela não podia estar perto de outras pessoas. Ela tinha que ficar isolada, porque ela não poderia tornar as pessoas que estivessem perto dela também impuras como ela, apenas pelo sangramento que ela tinha. E é interessante porque a Bíblia sempre relaciona esse sangramento e fluxo de sangue com impureza. E ela vivia nessa situação. Imagina, nós que às vezes, as pessoas que às vezes contraem aí esse vírus, tem que ficar em isolamento, às vezes por 14 dias, já é difícil, não é? As pessoas não podem ter contato, não podem conversar. Agora que nós estamos aqui reunidos, tomando as devidas precauções de espaçamento, de máscara, de álcool, nós não podemos nem nos cumprimentar, e sentimos falta de um abraço, sentimos falta de um aperto de mão. Que dirá esta mulher que há 12 anos vivia isolada de tudo e de todos? Ela estava emocional e fisicamente enfraquecida, e seu rosto estava pálido, demonstrava cansaço. Quem sabe até aquela mulher já havia contraído uma anemia profunda. Quem já teve anemia sabe como é difícil, não é? Eu já tive anemia, já sofri com isso, e é muito difícil, é muita fraqueza, é muita falta de disposição que a pessoa sente. A mulher havia ido já em vários médicos, mas a medicina, os remédios, os tratamentos, os recursos, nada trouxeram a cura para esta mulher. Enquanto isso, as suas despesas só reduziam, as suas posses, a tal ponto que ela agora pertencia a uma classe de pessoas afligidas pela pobreza. Imagina você colocar todos os seus bens, todos os seus recursos, para tentar se curar de uma enfermidade, e nada adianta. E chega ao ponto de você até, quem sabe, passar necessidade. Eu acredito que aquela mulher estava nesse ponto, porque a Bíblia diz que ela gastou todos os seus recursos. Aparentemente, aos olhos naturais, não havia possibilidade de cura para aquela mulher. Ela já havia feito tudo o que estava ao seu alcance. O sangue no corpo humano é vida, não é? Quando uma pessoa falece, o sangue para. Por quê? Porque o sangue é vida. E aquela mulher estava perdendo a sua vida.
A vida daquela mulher estava indo embora pela hemorragia que ela tinha desde anos atrás. E eu fiquei pensando, quantas vezes nós deixamos a nossa vida ir se esvaindo? Quantas vezes nós temos hemorragias, não exatamente de fluxo de sangue, mas hemorragias dentro de nós, que nós vamos deixando as coisas, às vezes até irem pelos vãos dos dedos. Porque as coisas grandes que acontecem com a gente percebe logo, mas as pequenas, que se vão pelos vãos dos dedos, e nós vamos perdendo o controle sem nos apercebermos disso, é como uma hemorragia, conta gota por conta gota, gota por gota. E nós, às vezes, não percebemos. E nessa noite eu queria te perguntar, qual é a hemorragia que você tem sentido? Qual é a hemorragia que tem trazido sofrimento? Aonde que você tem percebido que você, de repente, precisa de uma cura? Quem sabe nos seus relacionamentos, quem sabe nas suas finanças, quem sabe no seu emprego, quem sabe numa enfermidade que você está enfrentando? Você se conhece, você sabe o que você precisa. São hemorragias que precisam ser estancadas. Hemorragias que trazem enfermidades, não só no corpo, mas também, quem sabe, na alma. Hemorragias nas emoções. Na sua cidade, ela ouviu que Jesus havia curado muitas pessoas, lá em Cafarnaum, na Galileia e também na Judeia. Pessoas foram até ele, e ele curou apenas com um toque, ou apenas com uma palavra. Jesus já havia curado um homem leproso, que ninguém podia chegar perto dele, ninguém podia tocá-lo, para que as pessoas não fossem contaminadas por aquela lepra. E Jesus apenas estendeu a mão e disse: seja limpo. E aquele homem ficou curado, aquele homem ficou limpo, e ele pôde voltar ao convívio da sociedade. Aquele homem pôde ser restabelecido, quem sabe dentro do seu lar, dentro da sua casa. Mas a Bíblia fala também que Jesus havia curado um homem paralítico. Esse paralítico não tinha como chegar até Jesus. E então, os amigos dele, 4 amigos dele, levaram ele pelo telhado da casa, abriram um buraco e colocaram o homem na frente de Jesus. Porque aqueles amigos tinham fé o suficiente de que Jesus seria curado, que aquele homem seria curado se estivesse na frente de Jesus. Porque eles sabiam que Jesus é aquele que tem o poder para curar. Jesus é aquele que tem poder para libertar. Então, aqueles homens levaram aquele paralítico na frente de Jesus. E ele foi curado. Aquele homem foi curado por Jesus. O impedimento daquele homem de chegar até Jesus foi por vários motivos. Primeiro, porque ele era um paralítico. Segundo, porque ele não tinha quem o levasse, até que os 4 amigos apareceram. Depois, quando ele chega lá, uma multidão estava ao redor de Jesus. Vários motivos impediam aquele homem de chegar até Jesus. Mas ele sabia que em Jesus havia cura para a sua paralisia. E mais uma vez eu pergunto, foi a pergunta que eu me fiz: qual é a paralisia que eu tenho tido? Qual é a paralisia que você tem tido, que tem te impedido de chegar até Jesus? Muitas vezes nós percebemos que a nossa vida parece que está estagnada. Parece que ela não vai para trás, mas também não avança. Muitas vezes nós achamos que estamos
parados, que não sabemos por onde ir, não sabemos o que fazer, não temos muita vontade de orar, não temos muita vontade de ler a palavra do Senhor. Vou aproveitar, porque não está podendo mesmo ir aos cultos, então vou ficar em casa mesmo. Qual é a paralisia que nós temos sofrido? Quem sabe a paralisia da fé, não é? Hoje há uma crise na fé. Quem sabe essa paralisia é a insegurança, é o medo. Quem sabe essa paralisia é quando você olha os outros e parece que todos prosperam e você não. E isso traz uma certa insegurança no coração. E aí então você recua, você questiona. A mulher com a hemorragia severa, mesmo enfraquecida, mesmo com medo, porque ela não poderia estar próxima a ninguém. Como eu disse, ela era considerada impura, ela não podia estar perto das pessoas, não podia tocar ninguém, porque senão as pessoas que ela tocassem, que ela ficasse por perto, também seriam impuras. Então aquela mulher não podia estar no meio das pessoas, não podia nem sequer abraçar as pessoas que ela amava. Como deve ter sido difícil para ela não poder abraçar a pessoa que você ama. Quem sabe, como Ulisses disse aqui, os filhos, não poder abraçar os filhos, os netos. Que tristeza não poder se relacionar de perto, não é? Ter comunhão dessa maneira de tocar, de abraçar, de expressar carinho através do toque. Mesmo assim, ela recolhe todas as suas forças. Ela recolhe todas as suas forças que ela ainda tinha, as forças que ainda lhe restavam. E então ela vai até o grande mestre, que era a sua última esperança. Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar dos milagres que ele realizava, e dentro dela foi despertado o desejo, foi despertada a fé, e ela então vai até Jesus, porque ela sabia que ele estava na cidade. A multidão se movia lentamente atrás de Jesus, e também ao lado de Jesus, e ela aproveitou uma brecha. Eu imagino aquela mulher enfraquecida, quase que se arrastando pelo chão, e chega perto daquela multidão e imagina: como eu vou poder passar por esses homens, por essas mulheres, quem sabe até crianças, isso tudo em segredo, porque ninguém podia saber que ela estava ali. Ela tinha que ser muito discreta, porque ela não queria nem ao menos dizer: Jesus, me cure. Ela apenas queria tocar no manto de Jesus. E eu imagino aquele momento ímpar na vida daquela mulher, quando ela chega por trás. E eu imagino que conforme Jesus andava, o manto dele, que era longo, ele se abria conforme os passos se abriam, e naquele momento onde Jesus deu aquele passo, o manto se mexeu e tocou na mão daquela mulher, porque ela disse: se eu apenas tocar, eu serei curada. Se eu apenas tocar, eu serei livre. É fé. Aquela mulher expressou fé. Eu estava conversando esta semana e eu ouvi uma história que há muito tempo atrás eu já tinha ouvido, depois eu me lembrei disso. Uma história onde havia um pastor numa região muito seca, e ele reuniu então as igrejas, os pastores, os bispos, as pessoas ligadas às religiões as mais diversas, e disseram: vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos pedir para que chova. E a multidão foi chegando, e a multidão foi chegando, e no meio daquela multidão, para se orar a Deus, uma mulher com uma sombrinha. E aquilo chamou a atenção do pastor. Irmã, por que você está com sombrinha nesse sol escaldante?
E então a resposta dela, vocês sabem. Se vamos pedir a Deus para que chova, eu não quero me molhar. Fé. Aquela mulher foi embaixo de chuva, guardada pelo seu guarda-chuva. Porque é fé. Quando nós pedimos com fé, Deus é aquele que olha para nós, se agrada da nossa fé. Foi o que aconteceu aqui com esta mulher. Ela apenas tocou no manto de Jesus. Ela sentiu o poder entrando no corpo dela, ela sentiu naquele momento o poder de Jesus tocando, curando e cessando aquela hemorragia. Naquele mesmo instante, aquela mulher foi curada, porque no mesmo instante, Jesus se vira e procura, onde está quem me tocou? Porque ele sentiu que dele saiu o poder. E imediatamente aquela mulher foi curada. Aquela humilhação, aquela vergonha, aquele isolamento acabaram naquele momento. No mesmo instante, ela foi curada. E eu quero te perguntar, assim como eu fiz a pergunta no domingo passado: como está a sua fé? Onde está a sua fé? Em quem está a sua fé? Às vezes, eu converso com as pessoas, e as pessoas sempre colocam para mim que eu faço, eu aconteço, foi porque eu trabalhei muito que eu obtive, foi porque eu fiz um bom negócio, que eu lucrei. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, se não for pelo poder de Deus, se não for pela benevolência do Senhor, se não for pela bênção de Deus, que é derramada sobre a nossa vida, pela graça de Deus, que é o favor que nós não merecemos, nós não conseguimos nem pôr o pão sobre a nossa mesa. Porque no estalar de dedos, as coisas podem mudar. É interessante porque quando nós olhamos o texto, nós vemos que Jesus vivenciou aqui duas histórias ao mesmo tempo. E que ambas lidam com um tempo de 12 anos. Nós lemos no versículo 21 que o chefe da sinagoga chega até Jesus, ele se prostra na frente de Jesus, e eu creio que aquele homem tinha status, aquele homem tinha poder, ele era respeitado porque ele era uma autoridade. Então, quando ele vem vindo no meio da multidão, eu acredito que a multidão foi até se afastando para que ele pudesse passar e chegar até Jesus, porque era um homem respeitado. E ele chegava então até Jesus, na frente de Jesus. E ele se prostrou e ele pediu: Jesus, vem, porque minha filha está morrendo. A menina de 12 anos estava morrendo. Mas é interessante porque nós olhamos o texto e nós vemos um contraste muito grande. Aquela mulher, que a Bíblia não diz o nome, aquela mulher que também há 12 anos estava sofrendo por uma enfermidade grave, ela não chega pela frente, a multidão não abre espaço para ela, ela não tem nome, ela não tem poder, ela não tem status, ela não é autoridade. E ela vem por trás de Jesus. Por trás, com dificuldade de romper a barreira daquela multidão. E ela apenas toca. E é tão lindo, mas é tão lindo. Eu me emocionei tanto quando eu estava meditando no texto, porque eu falei: Jesus, por isso que eu te amo, por isso que eu te amo. Porque tanto o homem que era autoridade chegou pela frente, clamou, pediu, e Jesus atendeu. E Jesus, quando você lê mais adiante ali no texto, você vê que aquela menina, ela foi curada. Ela já estava morta quando Jesus chegou lá na casa. Mas Jesus chega até ela e diz: Talita cumi. Ele fala: menina, levante-se. E depois ele chega então e diz: ela apenas estava dormindo. É o poder de Jesus.
Ele faz isso pelo homem que tinha poder, que tinha autoridade. Mas ele também se volta para aquela mulher que não tinha nem nome. Ele se volta para ela. Ele se importa com ela. Ele se importa daquela situação de fé que ela veio e tocou nele. Jesus é aquele que olha para mim e para você. E Ele se importa com você. Ele se importa com os seus problemas. Ele se importa em te dar a cura, em te dar a libertação. Ele se importa porque Ele te ama. Jesus não faz diferença das pessoas. O ser humano faz. O ser humano, o coração do ser humano é difícil, é orgulhoso, é vaidoso. Muitas vezes nós queremos sobressair sobre as pessoas, mas Jesus não. Jesus, na sua humildade, e olha que não havia e não há poder maior do que o que há em Jesus. E Ele se volta e Ele se importa com aquela mulher. As pessoas olham muito a aparência. As pessoas se intimidam pela aparência dos outros. E eu falo isso porque lá no consultório, às vezes você atende as pessoas com os problemas mais variados. E certo dia, um tempo atrás, eu atendi uma moça casada, e ela me contou a sua história. Ela disse que quando ela era adolescente, jovenzinha, ela começou a trabalhar. E no trabalho dela, o chefe dela muitas vezes pedia para ela fazer certos serviços. E ela disse assim: esse homem tinha muito poder, esse homem tinha um status, esse homem, ele tinha uma situação de autoridade. E eu fiquei com medo, eu tive medo. Tempos depois, essa história se repetiu, mas aí foi dentro da casa dela. Foi dentro da casa dela quando ela foi criada pela avó, e lá numa certa situação, dentro da casa da avó, que ela morava com a avó, a história se repetiu. Eu tenho visto muitas histórias desta maneira. Pessoas que se intimidam pelo poder, pela posição, pelo status, pela situação financeira. Por quê? Por que se intimidam? Porque precisam descobrir quem verdadeiramente elas são. Precisam descobrir a identidade que elas têm em Deus, para que elas possam se posicionar diante das pessoas, diante das situações, para que elas se posicionem sabendo que Deus as ama, e é Deus que as faz serem indivíduos, pessoas únicas, especiais para Deus. Quando você reconhece o amor de Deus na tua vida, reconhece que você foi feita à imagem e semelhança de Deus, você não teme mais nada, porque o Senhor é com você, e você tem essa convicção de que você é mais do que vencedor, você não precisa temer. Ele curou aquela menina, filha daquele homem poderoso, o chefe da sinagoga, mas Ele também curou aquela mulher sem nome. É interessante porque nós olhamos para o texto e nós vemos Jesus fazendo milagres. Por que Jesus fazia milagres? E a palavra de Deus diz que Jesus fazia milagres para que possamos crer nele, para que os outros creiam nele. Por isso, se Jesus já fez um milagre na sua vida,
Se você está pedindo e você crê que o Senhor vai fazer, você precisa testemunhar, você precisa falar, você precisa proclamar, porque através do seu testemunho, para que pessoas venham a crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus encarnado e que Ele é o detentor de todo o poder, que Ele é o grande médico, aquele que pode te curar, aquele que pode te libertar de toda e qualquer enfermidade. Nesta noite, eu quero orar por você. Eu quero orar e pedir a Deus, que Deus possa agir mediante a tua fé. Por isso, se está faltando fé, que nesta noite você peça a Deus, porque a Bíblia também diz que se falta fé, peça a Deus e Ele te dá. Se você tem se sentido enfraquecido, se você parece que não tem mais poder nem para orar, nesta noite eu quero que você peça a Deus, se coloque diante do Senhor, e Ele vai agir na tua vida com poder. Assim você crê? Amém? Enquanto nós cantamos agora, ou ouvimos esta música, assentado mesmo do jeito que você está, você feche seus olhos e ore a Deus. Fale com Deus nesse momento. E deixe que Deus fale ao teu coração. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Teu toque, nós precisamos do Teu poder, Senhor. Se você precisa do toque do Senhor nesta noite, conforme a palavra que foi ministrada e pregada, então eu te convido pelo Espírito Santo de Deus a manifestar a tua fé através desta canção, a manifestar a tua fé através desta oração, em nome de Jesus. Senhor, eu creio que Tu és a cura, eu creio que Tu és aquele que curou no passado aquela mulher que sofria 12 anos. Eu creio que Tu és aquele que curou, Senhor, aquela menina.
Eu creio que Tu és aquele que curou, Senhor, o paralítico. E o mesmo que curou, cura hoje. Porque Tu és o mesmo Deus. Pai, eu creio que Tu és a cura que eu preciso, Senhor. Toca no meu corpo físico, Senhor. Toca nos meus irmãos. Toca na minha irmã, papai. Eu creio que Tu és a cura, Senhor, da mente, Senhor. Das almas que estão, Senhor, ansiosas. Que estão, Senhor, entristecidas, preocupadas, angustiadas. Que estão depressivas, Pai. Hoje eu li sobre um jovem que aos 34 anos em depressão tentou o suicídio, Pai. E os médicos não conseguiram salvar a sua vida. Como é triste saber que pessoas estão desistindo da vida que o Senhor nos deu. Como é triste saber que, como foi ministrado hoje, pessoas estão permitindo que a sua vida se vai. Pai, no nome de Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Alcança, Senhor, as famílias desta igreja. Alcança aqueles que estão do outro lado, Senhor, ouvindo essa ministração e pedindo para que o Senhor tenha misericórdia do filho, da esposa, do marido, das finanças, do casamento. Pai, no nome de Jesus, tem misericórdia, Pai. Eu creio que Tu és a vida. Eu creio que Tu és a vida preciosa. Tu és aquele que pagou um preço naquela cruz para que nós tivéssemos vida. E a Tua palavra diz que o castigo que foi sobre Ti, Senhor, permitiu que nós fôssemos livres. Livres de enfermidade, livres de maldições. Pai, no nome de Jesus, liberta-nos nesta noite. Tu és tudo que precisamos. Eu convido você a declarar mais uma vez essa canção. Creio que Tu és a cura, creio que Tu és a vida, e não há outro igual, senão o Senhor. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Amém. Glória a Deus. Ah, Senhor, como nós precisamos de Ti. Hoje é um dia de ceia. Um dia onde o nosso coração se alegra, porque nós vamos participar da ceia do Senhor, na comunhão, na presença dEle, porque assim nós cremos que é Ele que faz esse convite, porque Ele está aqui. O Senhor é aquele que tem prazer em ter comunhão com cada um de nós. O Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele pegou o pão e Ele disse, Ele elevou aos céus, Ele deu graças, e Ele disse: esse é o meu corpo, que é partido em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois dele ter ceado, Ele tomou o cálice,
E ele disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Jesus, quando foi para aquela cruz, ele foi moído, ele foi traspassado, assim como para que o pão seja feito, o trigo é moído, assim como que para ser feito o vinho, a uva é esmagada. Jesus foi esmagado naquela cruz, e o sangue dele verteu por mim e por você, para perdão dos nossos pecados. Quando eu penso na cruz de Cristo, eu penso que aquela cruz era para mim, porque Ele é santo, Ele sempre foi santo, Ele foi para aquela cruz sem pecado, sem ter pecado, mas os nossos pecados estavam sobre Ele. Mas Ele foi para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Depois, ao terceiro dia, Ele ressuscita. Ele ressuscita para que eu e você possamos ter vida e vida nele, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele ressuscita para que nós tenhamos vida e vida plena. Vida plena como pessoas, vida plena como famílias, vida plena como casais, vida plena como pais e filhos, vida plena como igreja de Cristo. O Senhor ressuscitou para nós termos vida, e vida feliz, vida com qualidade, vida abundante. É vida de qualidade em Deus, porque fora de Deus não há vida. Fora de Deus é como se a nossa vida fosse de gota em gota, se esvaindo. Mas em Deus Ele faz nova todas as coisas. Por isso, quando você vem para participar da ceia, venha com alegria. Venha com alegria pensando, trazendo à sua memória o sacrifício que Ele fez por você. Mas com gratidão no teu coração, porque é através da cruz, da morte de cruz, onde se fez maldito por nós, nós recebemos a graça de Deus, do perdão dos nossos pecados e a salvação para a vida eterna. Isso é o motivo de maior alegria que nós podemos ter. A salvação eterna, a salvação em Cristo Jesus. Por isso eu te convido, se você está em plena comunhão com Deus, vocês que nos visitam em plena comunhão com a igreja de vocês, vocês são convidados a participar. Caso você tenha alguma coisa contra alguém, a Bíblia diz que você deve ir até a pessoa, que você deve se consertar, que você deve pedir perdão e depois então participar da ceia. Mas se você não tem condições de fazer isso agora, se a pessoa não está aqui, você pode fazer esse voto com Deus. Senhor, eu vou participar dessa ceia para que o Senhor verdadeiramente me perdoe, me lave com o sangue de Cristo, e eu faço um voto com o Senhor de chegar até essa pessoa e me consertar, me reconciliar. E aí você participa alegremente. Amém? Nós vamos orar. Eu quero pedir ao irmão Oswaldo para vir aqui e fazer essa oração, consagrando o pão, consagrando o cálice e agradecendo, porque Ulisses disse bem, não é mais uma ceia, mas é menos uma ceia, até que Jesus volte para nos buscar. Amadíssimo Deus e Pai, já foram apresentados aqui o pão e também o suco de uva no cálice. Pedimos ao Senhor que esteja consagrando esses elementos, Pai, aos quais representam aqui o Teu corpo e o Teu sangue. E peço a Tua bênção sobre cada um de nós que vamos participar e comermos deste pão em memória do Senhor e bebermos deste cálice em memória do Senhor. Que nós possamos discernir o Teu corpo e o Teu sangue e assim, ó Deus, recebermos do Senhor algo diferente e maravilhoso que possa nos transformar
para a glória do teu santo nome. Amém. Então, enquanto ouvimos essa música, enquanto louvamos a Deus, você vem, higieniza suas mãos e se serve do pão e do cálice. E você pode, assim que você chega aí no seu lugar, você pode já comer e beber. Tá bom? Enquanto cantamos. Porque Ele vive,
Deus. Você pode repetir comigo? Porque eu creio que Ele vive. A minha vida está nas mãos dEle. Por isso eu creio que hoje o Senhor me toca, me cura, me liberta, e o Senhor atende o clamor do meu coração. Para a glória de Deus Pai, eu oro. Amém. Queridos, nosso culto está terminando, mas a nossa semana, a nossa vida é uma vida cultica. Lembre-se que o Senhor é aquele que vai com você por onde você for. Que o Espírito Santo que habita em você é aquele que te instrui, que te protege, que te orienta, é aquele que te guarda. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, o amor do Deus eterno, esse amor que não se explica, que não se mede, esse amor que apenas se experimenta pela fé, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre as famílias que hoje estão entristecidas por perda de entes queridos, e sobre toda a igreja de Cristo espalhada por toda a terra. E se assim você crê, você diz amém. Só lembrando, nós estamos em plena campanha do pão de queijo. Então, se você ainda não comprou, se você ainda não pegou o seu bloquinho para nos ajudar a vender, ainda você pode falar aqui com a Meire. Temos alguns dias ainda. Precisamos da tua ajuda. Contamos com você. Deus te abençoe. Uma boa semana.